Fala, bioquímicos de plantão. Rafael Mon aqui mais uma vez. Vamos falar um pouquinho sobre a bioquímica no câncer. Fugir um pouquinho do esporte. Falar um pouquinho de clínica, de prática profissional na área da clínica. Mostrar que a bioquímica é extremamente importante, inclusive, claro, sempre nessa área. Né? E trazer para vocês algumas nuances aí de como a bioquímica pode colaborar nessa importante ação nutricional que é frente ao câncer. Né? Vamos lá. Primeiro lembrar aqui, né? Deixa eu botar até o meu pointer, que é bom aqui, né? Deixa eu ver onde é que ele tá. Tá aqui. Ponteiro. Então, lembrar aqui, né? Você tem células normais. E aí, por uma mutação, né? Que é sempre o início desse processo, você começa a ter lá uma célula agora diferenciada. E essa célula começa a se multiplicar de forma rápida e, consequentemente, ela entra nessas mutações múltiplas proto-oncogênicas. Né? E aí, com a chegada no vaso sanguíneo, você tem a questão da metástase. Então, claro, de forma bem resumida, a questão do câncer é isso. Você tem uma mutação de um proto-oncogênese aqui, né? E isso vai gerando outras células através de proliferação. Quando essas células aumentam de tamanho e chegam na corrente sanguínea, você tem a questão da metástase, de tentar controlar essa questão da metástase, claro. Né? Esse paper aqui é muito interessante, a biologia molecular do câncer, um paper muito bom, que traz muitas informações valiosíssimas sobre o câncer. Né? Então, resumindo, essa imagem do Marx, esse paper traz essas informações para corroborar com essa imagem importante do Marx. Vamos lá. Bom, por que eu trouxe essa imagem aqui? Por causa, devido a este senhor aqui. Sempre se fala em mTOR para síntese proteica, processos anabólicos, né, ganho de massa magra. Isso aqui é uma informação de um paper que eu publiquei junto de um aluno e um companheiro de trabalho nutricionista, também parceiro meu, que mostra, né, eu vou mostrar depois a capa desse paper, a rota de crescimento muscular simplificada. Está aqui, já é F1, né, o fator de crescimento, e o mTOR, que é uma quinase importante relacionada a isso. Mas é relacionada ao crescimento, né? E aí que eu quero mostrar para vocês, não apenas um crescimento muscular, mas sim um crescimento celular e, de acordo com muitos autores e a revisão que eu fiz, ao desenvolvimento de neoplasias. Essa informação ela parece muito valiosa porque na área do esporte as pessoas pensam, buscam, né, uma ação crônica, uma ação constante, uma ação isolada do mTOR. E papai pode ser uma pessoa muito inteligente, claro, né? Porque ele fez uma ação contra-regulatória do mTOR, que é a miostatina. Assim como nós temos insulina e glucagon, nós temos mTOR e miostatina. Mas eu vou explicar isso para você aqui ao longo da minha fala. Mas eu só quero deixar explicado ou destacado nesse momento aqui, para que nós tiremos da nossa cabeça que este senhor aqui tem relação apenas com síntese proteica, negativo. Ele tem relação com crescimento celular, ou seja, de qualquer célula, inclusive as neoplásicas. Eu fiz mestrado na área do câncer e vi muito isso nas minhas pesquisas. Eu posso garantir para vocês, por leitura, por experiência própria, que essa informação, claro, você encontra de fácil acesso no MEG, no Cielo, no Bireme, no CAPES. Então, quando as pessoas vendem essa ideia para você de que a mTOR só serve para hipertrofia, há uma defasagem bioquímica e clínica muito grande, muito importante, porque a gente pode estar discutindo um organismo que está priorizando ou estimulando o crescimento celular, não apenas células musculares, mas também outros tipos de crescimento. E aí, repito, ratifico, pode ser uma neoplasia. Beleza? Vamos lá, vamos seguindo. Isso aqui é a imagem que eu coloquei no meu paper, que eu depois vou botar a imagem do paper, propriamente dito, para fazer, claro, no merchan. Então, até que mostra o diagrama temático e mostra os fatores inibidores e ativadores do mTOR. Então, tá aqui o cara, esse é o cara, né? Tá aqui. Né? Como função, como eu bati na tecla para você, de crescimento celular. Esta é a função dele. Tendo, claro, importantes estimuladores. A insulina, o fator de crescimento, né, aminoácidos, exercício, é claro. Você tendo uma alimentação saudável, sono, exercício, toda aquela tríade de treinar, descansar e se alimentar bem, você, claro, vai usar o mTOR para síntese proteica. É evidente que vai utilizar, é claro. Mas você não precisa ter um estímulo. O que eu estou querendo batalhar e bater nessa tecla, nessa discussão de bioquímica do câncer, é que você não tem que ter isso 24 horas por dia, procurando inibidores desse senhor.
Porque ele não trabalha só nesse crescimento de massa magra, ele trabalha no crescimento das células. E é isso que você, nutricionista, você que está ouvindo que não é nutricionista, precisa entender quando alguém lhe prescreve alguma coisa, alguém faz esse estímulo, o exercício estimula naturalmente o mTOR. Né? O whey protein tem um efeito sinérgico ao mTOR, mas um momento importante de recuperação tecidual, de síntese proteica. E não 24 horas por dia, essa é a diferença. Canalizar a dieta, o exercício, a prescrição para o objetivo que você está querendo, tendo a bioquímica de respaldo e mostrando para as pessoas que esse estímulo crônico ele é extremamente prejudicial, e vou mostrar dados aqui para você que corroboram o que eu estou dizendo. Tem gente que busca essa ação crônica do mTOR e que ela é muito perigosa. Bom, está aqui o paper que eu publiquei, mTOR como uma regra de sinalização celular, está aqui um review, né, que eu publiquei aqui com meu aluno, um amigão meu nutricionista, e eu estou aqui como orientador. Faço convite, esse aqui é o Open Access, só chegar lá na base de dados ou digitar no Google mesmo o nome do paper, que ele vai aparecer para você ali, você vai fazer uma leitura mais dinâmica, mais específica e especializada sobre isso. Vamos seguindo adiante. Bom, falando um pouquinho agora, a gente falou um background ali sobre a aceleração da mTOR de forma muito simples, rápida, né? Que é o objetivo de te dar um aparato, depois se você quiser aprofundar, me busca na rede social, ou me manda um direct, fala comigo por e-mail, ou quiser aprofundar essa discussão na sua universidade, claro, né? A gente está falando para o mundo aqui, converse com seu professor, com seu orientador, enfim, com seus pares sobre isso. Eu só quero instigar a discussão técnica e bioquímica de um produto que não pode ser... ter a sua liberação, o seu uso crônico, indiscriminado, sem controle, como a Prodicel fez tendo a miostatina. E eu quero trazer um pouquinho dessa ideia bioquímica e como a nutrição está relacionada ao câncer. Vamos lá. Então, primeiro, essa informação é muito interessante, é muito legal. O efeito Warburg. Então, está aqui, né, o bioquímico alemão Otto Warburg, lá em 28, ele observou que tumores de praticamente todos os tipos possuem velocidade da glicólise muito maior que a de tecidos normais, mesmo quando o oxigênio está disponível. Ou seja, as células tumorais preferem a anaerobiose. Isso é uma característica da célula tumoral. Ela prefere fazer uma glicólise anaeróbica ao invés de uma glicólise aeróbica. Isso é uma característica que o Warburg encontrou lá em 1928. Então, isso é uma forma que a célula tumoral sobrevive. E aí vem aquela falácia de que eu tenho que parar de comer carboidrato para defender a célula. Não é isso. Muito longe disso, na verdade. Existem estratégias como fonte de carboidratos saudáveis, quantidade, dose, time, que vai defender o organismo dessas neoplasias. Mas cortar carboidrato, isso sem a menor sombra de dúvida, que você aumenta a cetose, mexe no pH, acidose metabólica e uns desvios metabólicos muito perigosos. Eu não sou fã, não gosto da dieta cetogênica, eu acho que a gente está mimetizando um ambiente muito ruim para o organismo. Por que essa informação é valiosa? Porque a gente pode fazer um link importante aqui nessa imagem. Olha só o seguinte. Tem aqui uma célula, então uma célula diferenciada, né? Então, presença e ausência de glicose. Então, está aqui uma célula normal, fezando glicose, indo a piruvato, aqui a via glicolítica anaeróbica, havendo, né, mitocôndrias, né, suprimento de oxigênio e uma capacidade oxidativa mitocondrial eficiente no tecido. Essa mitocôndria recebe o piruvato, gera acetil-CoA e vida que segue. Ciclo de Krebs, cadeia transportadora de elétrons, fosforilação e 36 ATPs. Agora, quando você tem uma indisponibilidade desse oxigênio, uma capacidade baixa, um baixo suprimento, você faz piruvato e reduz a lactato com apenas 2 ATPs. Então, isso classicamente é a glicose anaeróbica e os tecidos tumorais preferem esta via aqui, que é o que mostra. Essa imagem ao lado, e eu já vou falar do amarelinho ali, que já deve estar entendendo o que eu estou querendo dizer. Está o tumor aqui. O tumor está cá. Porém, mesmo com a presença ou ausência de oxigênio, essa glicose, quase 90% dela, vai via lactato. Ele prefere isso. Pouco, 5%, como diz o autor, é o Leninger, faz via aeróbica. Quem faz esse comportamento, além de uma célula tumoral, são as células lipídicas em proliferação, obesidade. Ou seja, as células adiposas se comportam como células tumorais quando elas estão em ampla proliferação. Olha que dado valiosíssimo para justificar, mais uma vez, a dificuldade que se tem em fazer uma pessoa perder peso. Não é simplesmente tirar comida, fazer jejum, fazer cetose. Não é isso. Olha o comportamento dessa célula, produzindo lactato.
né? Essa célula adiposa em proliferação intensa, em ganho de peso, ela está produzindo lactato, além de produção de fator indutor de hipóxia, além da produção de citocinas pró-inflamatórias, ela está tendo um comportamento de uma célula tumoral. Olha a sinalização que essa célula gordurosa está dando para o organismo. Então, percebam como existe uma conexão aqui importante da bioquímica, linkando o câncer com a obesidade. Obesidade, a gente sabe, é uma doença inflamatória, né? E ela é uma doença crônica não transmissível, já é uma doença, não é uma causa, uma consequência, é uma doença, que dentre tantas consequências, pode gerar o câncer e a gente tem que estar atento a isso. E a bioquímica mostra esse comportamento de uma célula gordurosa sendo muito semelhante ou idêntico, como diz o Lehninger, a uma célula tumoral. Então a gente tem que ter muito cuidado com isso, tem que prestar bastante atenção, porque o ambiente do organismo de uma pessoa acima do peso em ampla proliferação é um ambiente perigoso, que, repito, o jejum não resolve essa via. O jejum não faz esta via voltar para a área mitocondrial. O que faz é descanso, dieta, exercício, atendimento multidisciplinar, restrição calórica, aumento de demanda energética, controle antioxidante e diversas estratégias para fazer com que esse corpo volte ao seu estado de normalidade. Então pense muito com carinho, porque essa imagem aqui diz muita coisa sobre tumores, mas também sobre células adiposas. Tá certo? Vamos seguindo adiante. Bom, aqui então eu tenho resumidamente uma imagem muito bonita da Nature, né? Eu tenho aqui, né, a respiração celular, eu tenho aqui a glicose entrando por um transportador, como o GLUT1 ou o GLUT4, se fosse célula neuronal, o GLUT1, uma célula muscular, o GLUT4, por exemplo, dependente de insulina, no caso do GLUT4, ok? Essa glicose entra, faz glicose 6-fosfato, né, se fosforila, e aí torna essa via irreversível, então garante que essa glicose vai até o fim do seu processo. Essa glicose, como está mostrando aqui, ela pode ir para a via das pentoses, fazendo síntese nucleotídeo, ou seja, eu estou falando de DNA aqui, então fazendo um merchanzinho extra de câncer, mostrando que quem não gosta de carboidrato, acha que dieta cetogênica é um mundos e fundos maravilhosos, lembre-se que a glicose trabalha no seu DNA, sem glicose não tem DNA e, bom, a gente pensa nos problemas que podem ser gerados pela falta da síntese dos nucleotídeos, tanto D ou no RNA, claro, né? Então está lá ribose 5-fosfato dependente da via das pentoses. Porém, essa glicose 6-fosfato também segue a via glicolítica. Então está lá frutose 6-fosfato, frutose 1,6-bifosfato, dependendo da fosfofrutoquinase 1, frutose 1,6-bifosfato. Até aqui você tem um produto de 6 carbonos, depois a aldolase age aqui e aí você produz gliceraldeído, de hidroxetona e segue a produção de piruvato. Né? Aqui não é na inibição, tá? Aqui é a aldolase, para quem está me ouvindo. A aldolase faz a quebra, ou mais bonito, a clivagem dessa frutose 1,6-bifosfato para gliceraldeído e de hidroxetona fosfato. E, claro, você tem o bom e velho piruvato. Agora é que vem a questão. A célula tumoral inibe essa passagem, deixa eu voltar aqui só para você ver de novo, do piruvato para acetil-CoA, para essa piruvato carboxilase, que produz acetil-CoA, que vai entrar na mitocôndria, aí sim fazer ciclo de Krebs, cadeia transportadora, produzir malato, por exemplo, como uma reação anaplerótica de produção de outros nucleotídeos, outra fonte de nucleotídeos, né? O NADH, desidrogenase, agindo na citocromo C oxidase, ou seja, um monte de vias dependentes dessa ação aeróbica. Então você percebe a importância, a glutamina entrando, agindo na produção de glutamato, que é uma proteção importante ao sistema nervoso central. Então você vê que nós temos ações extremamente valiosas nessa respiração celular, não apenas da produção de ATP. Eu estou pensando em fazer uma aula só sobre o ciclo de Krebs, para a gente entender um pouco mais sobre reações, principalmente as anaperóticas. A entrada da glutamina, glutamato, então está aqui, alfa-cetoglutarato, ou seja, o ciclo de Krebs, essa mitocôndria viva, produzindo energia e produzindo outras funcionalidades relacionadas a esse ciclo. Por que eu estou fazendo esse merchan, vendendo esse produto? Porque, vou repetir a imagem, o câncer inibe esse negócio. O câncer corta a entrada do piruvato para cá. O câncer desvia essa rota, como a gente viu no slide anterior, em quase 90% para a redução de piruvato a lactato pela lactato desdrogenase. Então, olha a quantidade de vieses que nós temos numa célula tumoral. Então, não é apenas, pelo amor de Deus, perdão a palavra, não é questão apenas, mas não é só a multiplicação celular, é uma quantidade infinita de produtos que você não está produzindo. Vamos olhar aqui de novo, ó. O citrato saindo, podendo gerar a síntese de lipídios,
podendo gerar síntese de aminoácidos pelo oxalacetato. Olha as reações funcionais de ciclo de Krebs, que não é só de ATP. É por isso que aqui é o canal da Bioquímica com o Bioquímico, que eu te mostro esses upgrades do ciclo de Krebs. Não é apenas produzir ATP ou produzir hidrogênios para a cadeia transportadora de elétrons. Ele tem reações anapleróticas importantes, como citrato saindo, voltando para o citosol e gerando, por exemplo, gorduras ou aminoácidos. Isso é uma funcionalidade que está sendo inibida quando você tem uma célula tumoral ou um câncer em desenvolvimento. Então, prestar atenção nessa bioquímica é extremamente importante, ter esse entendimento, esse raciocínio, até porque essa imagem da Nature é brilhante, porque o que ela faz aqui? Ela mostra esse lactato passando, né, por esses transportadores e indo para o tecido, e aí indo para o sangue, e aí vai correr para o sangue. E aí você tem um processo inflamatório, aí, uma mudança de pH fisiológico, você não pode garantir que essa gliconeogênese desse lactato, ou seja, retornando a glicose, ela está eficiente, porque posso estar falando de um corpo obeso, um corpo no momento tumoral. Então, você está liberando esse lactato para o tecido, que nem sempre é uma vantagem, né? O lactato é um marcador importante, pode ser utilizado para performance? Claro que sim, mas aqui nessa discussão hoje é clínica, é uma discussão de câncer, não é uma pessoa que esteja treinando avidamente, ou podemos estar discutindo uma pessoa acima do peso. Então, a ideia aqui é ter um pouco mais de cautela quando se fala que o lactato não é perigoso. Nesse caso aqui, ele está sendo sim, que a produção é intensa e ele está retornando para o tecido e mexendo na homeostasia desse corpo. Então, é muito saudável que nós saibamos dessa inibição aqui e a partir desta inibição vocês veem a quantidade de riscos que fizemos aqui nessa imagem. Bom que essa aula está lá no YouTube, disponível aqui no IGTV. Você pode vir, voltar e entender muito bem a dinâmica dessa célula tumoral. Seguimos, vamos lá. Esse paper aqui também dá uma contribuição muito importante quando se fala de câncer. O controle dessas variações metabólicas no câncer pela oncogênese e pelas questões de supressão tumoral. Olha só, glutamina contribui ambos para o substrato, para as necessidades de substrato, de divisão celular, né, para questões de redox, NAD de pH, assim como excessivas quantidades de glutamina também são utilizadas por células cancerígenas. Isso tem que ser destacado. Excessivas quantidades de glutamina. Quantas vezes você está ouvindo pessoas falando na rede social do consumo de 20 gramas, 40 gramas de glutamina? A função da glutamina é de multiplicação de células de crescimento rápido. Como as células do sistema imune? Sim. Como as células dos enterócitos? Sim. Mas como as células do câncer também. Então, não dá para ir suplementando glutamina. Eu não sou um prescritor, nunca fui um prescritor de glutamina devido a essas condições aqui. Eu acho que a gente tem que ter muito cuidado com essas falsas ideias de que glutamina tem essa ação imunológica, ou síntese de colágeno, ou de enterócito, porque, repito, você tem um transportador de glutamina e excessivas quantidades de glutaminas podem ser enviadas, direcionadas por células cancerígenas. Então, preciso ter cuidado e entender de bioquímica. Mais uma vez, entendimento da bioquímica, entender que a função guarda-chuva da glutamina é a proliferação celular de células que se multiplicam de forma rápida, como a célula cancerígena. Além disso, esse paper tem uma outra contribuição muito importante que está aqui embaixo. Os inibidores de TOR complexo, que é o mTOR, está aqui, né? Os quais controlam a síntese de proteína e a progressão do ciclo celular, também são aproveitadas em células cancerígenas. Selecionadas por células cancerígenas. Então, esse crescimento celular via mTOR também é uma realidade no câncer. Por isso, mais uma vez, que eu não vejo vantagens em buscar inibidores desse mTOR, como nós temos aqui na internet, que são os inibidores de homeostatina. Ou seja, você inibe a homeostatina, que é o contra-regulatório do mTOR, você tem mTOR crônico. Só que nós vimos, eu vou voltar aqui a imagem, mTOR não é só para massa magra. Cadê meu pointzinho aqui? Ele também é para a célula cancerígena. Então, esses cuidados a gente tem que ter, a gente tem que disseminar essa informação usando a bioquímica como respaldo. E não sou o que estou dizendo. Eu tenho paper aqui, tenho Leniger, tenho Marx, a bioquímica base, mas tem uma infinidade de pesquisas. O meu mestrado foi sobre câncer, eu trouxe isso para vocês dentro da minha experiência de mestrado, que está na literatura, e as pessoas não estão me passando essa informação, ou porque não querem, ou porque desconhecem. Então, aqui está um canal importante para a gente usar a verdade nua e crua da bioquímica e dos alimentos e dos suplementos de uma forma bem clara e bem direta e sem merchan. Aqui, a questão aqui é vender ciência.
com ciência e com vírgula ciência. Vamos lá. Então tá aqui repetindo essa imagem dos inibidores da miostatina, né? Como eu acabei de falar para você. E aí vem os problemas da internet. Eu fiz a brincadeira de um pensador facebookiano, está lá, tomar glutamina aumenta hipertrofia muscular, e olha que ele termina a frase, tá? Isso aqui é Ctrl+C, Ctrl+V na internet. Traz benefícios para portadores de câncer HIV. Tomar glutamina aumenta hipertrofia muscular. Eu acho que a falha é minha, que traz benefícios para portadores de câncer. Sim, potencializa o câncer. Eu acho que é isso que ele quis dizer. Porque toda a base bioquímica mostrando o perigo da glutamina para o câncer, e a pessoa escreve isso na internet. Olha que perigo. Uma pessoa sem formação, com câncer terminal, sem um acesso à saúde legal, lê isso num ambiente livre e faz o uso da glutamina e potencializa a sua multiplicação celular. Olha que triste, que perigoso isso. Então a gente tem que bater de frente com essas pessoas, tem que batalhar por informações de qualidade. Então, disseminar essa informação, eu peço que vocês compartilhem essas informações. Não precisa compartilhar minha aula, não é esse o foco, mas compartilhar a informação, passar para os seus pares, para os seus amigos, colegas, enfim, mostrar que não é isso. Está muito perigoso falar de glutamina dessa forma. A glutamina não é isso. Na verdade, é um suplemento que a gente tem que ter muito cuidado na sua prescrição, porque ele tem relações com câncer, com crescimento celular rápido, como eu estou trazendo aqui para vocês, e tem gente que vende essa ideia e está lá na internet isso. Olha aqui outra questão importante, falando de suplementação. Esse é um paper também, Open Access, está aqui, falando sobre suplementos. Suplementação de leucina, que muita gente usa apaixonadamente, diz que aumenta a insulina, síntese proteica, hipertrofia, assegura a diferenciação de células cancerígenas pancreáticas em camundongos obesos. Translação? Tem que ter, para humanos também tem, mas existe uma sinalização aqui. Pode ser que não aconteça nada nos seres humanos, claro, mas você vai arriscar no seu organismo? Eu não vou arriscar no meu. Eu vou continuar pesquisando, trazendo base literária para a gente ter cuidado, porque esses senhores aqui trouxeram para nós uma informação importante, uma revista muito boa, que é Câncer e Metabolismo de 2014, que a leucina pode ter uma relação com o crescimento de câncer pancreático. Não dá para sair suplementando, até porque tem doses, a leucina é um aminoácido exclusivamente cetogênico. Em doses altas, ele produz mais corpos cetônicos. Em doses altas, ele sai do limiar de saúde. A International Society preconiza de 700 mg a 3.000 mg. Acima disso, entra no limiar não tóxico, que pode ser, de acordo com esses autores, quem sabe, até cancerígeno. Então, olha a quantidade de informações que nós temos. Buscar revisões sistemáticas, buscar mais dados, não estou dizendo que isso é lei. Eu estou dizendo que a gente tem que estar atento. Um paper não vai te dar esse respaldo. Mas se subiu essa lebre, se cantaram essa informação, a gente tem que buscar e tem que ter cuidado na suplementação. Como aconteceu com uma pessoa, com um modelo animal, pode acontecer com humanos, ou pode ter artigos sobre isso. Então, buscar essa informação é muito importante, por isso que a gente tem que estar aqui, trocar essa informação e não usar verdades absolutas. Pegamos esse paper, subiu aqui o pontinho, cadê meu? Um pontinho de interrogação, cara, vamos para a literatura. Vamos buscar essa informação. Não dá para a gente sair suplementando a esmo, glutamina, leucina, tendo esse conhecimento embaixo do braço, porque eu acho que é um desrespeito ao cliente final. Se você tem essa informação aqui e continua prescrevendo glutamina e leucina em doses cavalares, você está arriscando um organismo que não precisaria ter esse risco tendo base literária. Então, vamos só fazer esta reflexão. Eu acho que isso é muito importante, fazer esta reflexão. Outras questões importantes relacionadas ao câncer está lá, né? Claro, o consumo de carnes vermelhas e processadas em relação com o risco de câncer, tem isso, claro, a gente sabe disso. Né? Amo vermelho, as carnes processadas são positivamente associadas com câncer coloretal e de pulmão, perdão. Né? Mas, claro, eles sempre dizem que tem que ter mais pesquisa, mas existe uma relação, a gente tem que ter cuidado com isso. Isso é muito importante destacar. Porém, eu quis trazer um outro lado da moeda, esse é um paper americano. Isso aqui é um paper feito aqui no Brasil, no sul do país, por a Jillian Burke, que é a que eu conheço, que é a Denise, ela fez esse paper, ela usou carne vermelha no Instituto de Cardiologia em Porto Alegre. Olha só, na meca do coração, ela usou carne vermelha, que tem tantas vertentes contrárias ao coração. E ela achou benefícios ao uso da carne vermelha nos pacientes, porque essa carne vermelha aqui foi feita em pasto aberto. Aí ela defende até como fonte ômega 3. Olha que interessante. Ela busca uma ideia de que as carnes de animais confinados e animais de pasto aberto têm diferença na saúde dessa carne. E ela defende que as carnes de pasto aberto
São protetoras em mostrados. Foi o doutorado dela, está aqui publicado, o doutorado dela está aqui. Melhorando até a relação de ômega 3 e ômega 6 quando se usou carnes vermelhas de pasta aberta. E repito, no Instituto de Cardiologia, ela tem resultados extremamente satisfatórios. Então, essas provocações são importantes, é importante para a literatura, e não ficar tão amarrado, tão algemado no que nos traz essa informação. A gente tem que ir para a base literária, e o PubMed, a CAPES, o BIREM, Medline, são os melhores locais para nós encontrarmos informações, e eu tenho muito prazer de trazê-las aqui para vocês. Beleza? Como alguns fatores epigenéticos desse câncer, claro, o exercício, ele é chamado de medicina, então está aqui. Mudanças na vascularização tumoral, melhorando, defendendo, tem tantas funções, está aqui, né, as imunológicas. Mas vamos lembrar desse fator epigenético, que é o que eu digo aqui para vocês, a epigenética, são sensíveis a modificações ambientais, então o exercício é um fator protetor, a dieta é um fator protetor, né, não altera o DNA, altera o RNA. Então, a gente sabe hoje que o exercício e a dieta são fatores anti-câncer quando feitos de forma correta, porque a epigenética já nos mostra isso. Está aqui, a epigenética já nos defende isso. A epigenética mostra essas questões de controle de metilações, controlando envelhecimento, as ações do câncer, né, a instabilidade genômica. Então, os fatores ambientais garantindo envelhecimento e longevidade. Essa provocação, quem sabe eu trago para uma outra conversa que teremos. Para terminar, só quero trazer mais uma provocação para vocês, ver? É isso mesmo, nosso último slide. Está aqui, olha só que interessante, deixa eu mostrar aqui, ó. Gorduras saturadas, gordura trans, né, produzindo ácidos graxos livres, né, alterando microbiota, ácidos biliares secundários, estresse oxidativo, NF-kappa-beta, COX-2, apoptose e o câncer. É um caminho, ok? Não estou vai acontecer, mas é um caminho. Mas nós temos o cálcio como um inibidor desse caminho. Nós temos a vitamina D como inibidor desse caminho. E tem gente que não toma leite. Então vamos ter cuidado com isso. Ômega 3 também está lá, mediadores de lipídios, importante, inibindo desequilíbrios imunológicos, inflamação crônica. O que mais eu tenho aqui? Nutrientes antioxidantes, inibindo o estresse oxidativo, cortando o NF-kappa-beta, o COX-2, né, ciclooxigenases, né, que entram nas questões de apoptose, proliferação, podendo gerar, nesse caso, neoplasias coloretais. Ou seja, nós temos aqui alimentos e nutrientes que inibem essas ações. Eu só queria trazer uma provocação muito mais do cálcio, que tem gente que acha que leite é inflamatório, tem aquela triste ideia que o leite é pró-inflamatório. Nós temos a vitamina D solar, lembre-se que eu preciso não apenas da pele, mas do fígado e dos rins para ter essa vitamina D eficiente no organismo. E o casamento de cálcio e vitamina D é muito mais eficiente do que vitamina D suplementada, vitamina D no sangue. A gente tem literaturas para isso. Então, por isso que eu gostei de trazer essa provocação aqui para vocês. Pensem um carinho nas fontes de cálcio, na vitamina D, inibindo esses inícios de processos que podem gerar lá no futuro um câncer, nesse caso desse paper muito bom, num câncer coloretal. Ele diz nutrientes, alimentos e prevenção de câncer. Então, repito, ômega 3, vitamina D, cálcio, vitaminas de complexo B e antioxidantes dos nutrientes, ou seja, boas fontes de carboidratos. Não é uma cetose que vai te garantir estes benefícios. Tá certo? Muito obrigado pelo espaço. Juntos somos mais fortes. Estou terminando aqui. Um abraço. Sucesso sempre. Tchau, tchau.